Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês o poder do Dividend Yield on Cost, que é o indicador utilizado pelos investidores de longo prazo para o enriquecimento na bolsa de valores. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, para ajudar esse canal, você clica no botãozinho de inscrever-se, tá bom? E atualmente, com a Selic a 11,75%, muita gente se pergunta se não vale a pena investir tudo em títulos de renda fixa que rendam ao menos 100% do CDI e algo próximo então de 11, 12%, já que pouquíssimas ações estariam pagando algo próximo disso. Na visão dessas pessoas, seria o caso de simplesmente zerar a posição e ir tudo para a renda fixa. Só que tem um detalhe que eles ignoram, que é o Dividend Yield on Cost. E o que é isso? Primeiro ponto, você precisa entender o que é o Dividend Yield. Esse indicador, acredito que você já entenda o que é. Basicamente, é o retorno que uma ação proporciona de dividendos e JCP com relação ao seu preço de mercado. Ele é calculado com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, aqui Banco do Brasil. Eu pego o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses por cada ação de Banco do Brasil, que no caso foi 2,72, e divido pela cotação atual, que vai dar 8,07%, como já está aqui. Olha só, 2,72 dividido por 33,72. Olha lá, ó. O resultado, obviamente, está na forma decimal, mas você transforma para percentual, vai dar 8,07. Isso aqui é muito tranquilo. Só que existe um outro conceito importantíssimo de ser compreendido, que é o do Dividend Yield on Cost. Ou seja, o Dividend Yield sobre o custo, com base no custo, custo em inglês, seu custo de aquisição. Esse é o Dividend Yield pessoal do investidor. É com base no valor que ele pagou por aquela ação. É óbvio que se eu for hoje no mercado e comprar Banco do Brasil a 33,72, meu Dividend Yield on Cost será idêntico ao Dividend Yield comum, porque por enquanto ainda não houve tempo para o investimento maturar. Agora, se eu compro hoje Banco do Brasil e daqui 1, 2 anos a ação passe a pagar R$ 4,00 de dividendo, eu vou ter outro Dividend Yield. Meu custo de aquisição é 33,72, normal. E agora vamos supor que ela pague R$ 4,00 por ação, porque a ação cresce em sua lucratividade, cresce na sua cotação, etc. E a gente vai dividir pelos 33,72 que eu paguei agora. Dessa forma, eu vou ter um Dividend Yield on Cost de 11,86%. E se o Banco do Brasil daqui a 3 anos passar a pagar R$ 5,00 por ação? Eu pego R$ 5,00 que ela vai estar pagando ali, por exemplo, em 2025. Suponho que meu preço médio seja esse aqui, que é o meu custo de aquisição inicial. Não vai ser porque tem o ajuste da DataX, que eu já vou te explicar o que é. 5 dividido por 33,72, eu teria em tese um Dividend Yield on Cost de 14,82%. Então, numa definição básica, é o retorno que uma ação proporciona de dividendos com base no custo de aquisição pessoal do investidor. Daí a razão pela qual se dizer que preço importa, porque o seu Dividend Yield on Cost dependerá da sua performance do preço que você pagou. Quanto mais baixo você pagar numa ação, quanto mais ela cair e você aproveitar a oportunidade, maior será o seu Dividend Yield on Cost. Por isso, se é uma ação que você tem para se aposentar na carteira, não tenha medo de adquirir e aumentar a posição quando ela sofrer uma queda drástica. Mesmo que seja uma boa companhia, não raro, a ação cai muito por eventos externos, muitas vezes rumores, e principalmente porque no Brasil há muita manipulação de mercado, um volume muito grande de aluguel de ações, que inclusive muitas vezes superam o número de compradores. E aí tem mais um conceito aqui para você entender o Dividend Yield on Cost, que é o conceito de preço médio ajustado ou descontado. Ora, para eu calcular o Dividend Yield on Cost, eu tenho que saber qual é o meu preço médio. Só que o meu preço médio, para fins de Dividend Yield on Cost, não é aquele meu preço de aquisição exatamente. Por quê? Esse mesmo exemplo aqui de Banco do Brasil. Então, suponhamos que o Banco do Brasil tenha pago R$ 2,72 por ação e eu paguei ali R$ 33,72. Só que eu comprei a ação antes dele pagar esse dividendo aqui. E vamos supor também que esses 2,72 foram pagos de uma vez só. Aqui é um exemplo hipotético. Significa que na DataX, sendo que eu já comprei a ação, vai haver ali o desconto do dividendo sobre o preço da ação. É algo que a própria B3 faz, isso porque toda vez que uma empresa paga um dividendo, dinheiro está saindo da empresa, então ela está perdendo o valor. Dessa forma, no nosso exemplo, na DataX, que é quando eu já não tenho mais direito a receber o provento, é retirada da cotação da ação o valor de 2,72, de tal modo que, em tese, o preço médio seria 33,72 menos 2,72. Seria, então, meu preço médio de R$ 31,00, certo? Não, errado. Não é assim que faz o cálculo do preço médio ajustado pelo dividendo. O preço médio ajustado pelo dividendo, que é o preço médio que você deve considerar para calcular o seu Dividend Yield on Cost, segue essa fórmula aqui que eu deixei aqui, ó.
Então o que é? Preço médio ajustado ou descontado, como quiser, é igual a meu preço de aquisição dividido por 1 entre parênteses mais o dividend yield on cost, que no caso vai ser o próprio dividend yield da empresa, porque eu acabei de comprá-la. Então no caso 8,07%. Dessa forma, o que a gente tem? Que o PM ajustado é igual ao PM de aquisição 33,72 dividido por 1 mais 8,07, que no caso eu tenho que transformar em número decimal. Então é 0,0807. E aí você soma esse 1 aqui e transforma em 1,0807, tá? Você só somou aqui. E no final, então, o seu PM ajustado será o resultado dessa divisão, que vai dar R$ 31,20. E por que eu não posso simplesmente pegar o 2,72 e extrair do 33,72 de modo a dar R$ 31? E com esse cálculo que você fez foi para R$ 31,20. Porque senão, toda vez que você pegar simplesmente o dividendo e sair retirando da cotação da ação, uma hora vai chegar a zero. Não é essa a fórmula que você usa. Não é tão simples assim, apesar de essa fórmula aqui ser relativamente simples. Então, esse aqui seria o seu PM ajustado para calcular o dividend yield on cost. Então, no nosso exemplo aqui, novamente, para que você fixe bem. Nosso PM ajustado, R$ 31,20. E aí o Banco do Brasil vem no futuro e pague R$ 5,00. Qual que vai ser meu dividend on cost? Eu pego o 31,20 aqui, de modo que eu vou ter um yield de 16%. R$ 5,00 de dividendo por ação dividido pelo preço médio ajustado para fins de dividend on cost. Meu dividend on cost será então de 16%. Tá vendo a mágica, o poder do dividend on cost? E isso, no longuíssimo prazo, num período geralmente de 20 anos, o dividendo que a empresa vai te pagar, ou seja, o yield on cost, será igual ou superior ao seu custo médio de aquisição. Ou seja, será de 100%. Por isso, você não pode ficar excessivamente apegado na renda fixa, principalmente porque é justamente nesses períodos de alta nas taxas de juros que o preço das ações ficam mais descontados e você pode aproveitar oportunidades para depois usufruir desses yields espetaculares, como eu mostrei ali para vocês. E agora, simulando concretamente o histórico de Banco do Brasil, a gente tem aqui nessa planilha o ativo Banco do Brasil. Eu peguei de 2015 a 2022. Aqui, o que eu peguei? A cotação da ação no primeiro pregão daquele ano, no primeiro pregão de 2015 até 2022. Essas são as cotações. Aí aqui eu peguei o DPA, que é o dividendo por ação. Qual foi o dividendo pago por cada ação naquele ano? E o yield, o dividend yield, não o on cost, seria esses que estão aqui, tá vendo? Olha só em 2020 como o Banco do Brasil estava caro. E o Barsi já dizia isso. Pagar mais de R$ 50 na ação para receber um yield de 2,75%. Por isso, de novo, o preço se importa. E aí, então, 2022... que ainda não teve, aqui é uma projeção. A gente tem aqui uma projeção de yield de 12,5%. Por quê? Porque o DPA provável será de 3,63, sendo que a cotação no primeiro pregão foi de 28,82. Por que você diz isso, Luan? 3,63, de onde você tirou isso? O Banco do Brasil, primeiramente, publicou um fato relevante no ano, definindo payout de 40%. Nenhum mistério aqui, é o mesmo payout do ano passado. Só que aí ele publicou um fato relevante mais recente com as suas projeções de guidance, prevendo aqui que ele poderá lucrar 26 bilhões de reais. Sendo que em 2021 o banco sempre superou as suas expectativas, tanto que o banco foi renovando a cada trimestre as suas projeções. Então é bem provável que ele consiga assim chegar a 26 bilhões de reais. Dessa forma, se ele lucrar 26 bilhões de reais, o seu payout então, que é de 40%, será de 10,4 bi, ou seja, o banco vai distribuir 10 bilhões e 400 milhões de reais aos seus acionistas na forma de dividendo. E qual vai ser o dividendo por ação então? É só pegar esse total e dividir pelo número de ações ou número de papéis que está aqui, 2,8 bi. Isso vai dar 3,63 aqui, que é esse dividendo por ação, ok? De tal modo que se você comprou no primeiro pregão do ano a 28,82, você vai ter um dividendo de 12,5%. Agora vamos verificar aqui o dividend yield on cost. Aqui então eu estou com outra tabela. Perceba aqui que o dividendo por ação não se altera, é o mesmo dividendo. A empresa não vai pagar diferenciadamente para o acionista que tem uma ação há muito mais tempo. Só que o que muda aqui é o yield. Veja que interessante. O meu yield on cost, se eu comprei a ação em 2015 e recebendo aqui 3,63, meu yield on cost será de R$ 15,10. Ou seja, qual vai ser meu dividendo hoje se eu comprei em 2015? Será de aproximadamente 15,10. E aqui eu peguei as cotações sem o ajuste de dividendo, que tem gráficos, por exemplo, da Clear, que ajusta os dividendos ali e já faz esse desconto aqui que eu mostrei para vocês nessa fórmula. Aqui nós nem estamos considerando então o ajuste para o preço médio. Olha em 2016, recebendo 3,63 por ação em 2022, o seu dividend yield on cost
será de 24%, se você comprou no preço de 2016. Se você comprou no preço de 2017, será de 12,4%. Se você comprou no preço de 2018, será de 10,4%. Se você comprou no preço, isso supondo que você não fez novos aportes, tá? Nem pegou e reinvestiu os dividendos. É o preço aqui estático. Se você comprou pelo preço de 2019 pagando caro, ainda assim seu yield será de 7% em 2020. Pagando caro será de 6,3%, em 2021 seu yield será de 9%. Só que perceba o seguinte, quem comprou aqui em 2020, quem comprou em 2019, não seguiu a estratégia do critério do Décio Bazin e do Barsi de 6%, porque a remuneração nem chegava a isso. Veja, se você pegar aqui a remuneração de 2020, 2019, 2018, 2017 não chegava a 6%, nem 2016. Então você tinha que ter muita cautela aqui nos preços de Banco do Brasil. Se você seguisse uma estratégia como a do Barsi, você não compraria a preços do primeiro pregão. Você aguardaria uma melhor oportunidade, como sempre ocorreu historicamente. E se você comprou em 2022, o seu yield é espetacular de 12,5%. Então se você começou a comprar Banco do Brasil em 2022, você já vai vencer a Selic aqui, bem como se você comprou em 2017, muito mais em 2016 e também em 2015. Se você comprou em 2016 então, onde o preço chegou inclusive a R$12, você tem um yield aí de 30%. Esse é o poder do Dividend Yield on Cost. No longuíssimo prazo isso aqui vira uma explosão. Como eu disse, no período de 20 anos, o seu yield on cost acaba sendo de 100%. E veja, mesmo o VEG, que paga menos de 2% de dividend yield, se você pegar ali o dividend yield on cost de muitos anos atrás, e tem um seguidor do canal que comentou dizendo que tem um yield on cost de 50%, já é uma grande remuneração. Você imagina, significa que o preço médio ajustado dele é algo em torno de R$1, porque só esses 45 centavos de yield já remunera ele em quase 50%. Essa é a mágica de investir para o longo prazo. Riqueza é construída ao longo do tempo. É um tijolo atrás de outro tijolo. Não se ganha tudo de uma vez. As pessoas ricas e pacientes sabem disso. Por isso que Lírio Parisotto, Luiz Barsi Filho, Warren Buffett, ao entenderem sobre isso, foram extremamente vencedores no longo prazo. E exemplos mais recentes, temos aqui, por exemplo, as ações de Vale. Quem comprou o Vale aqui, ó, em novembro de 2020 a R$ 63,19, com o Vale pagando ali, ó, 14,10 de dividendo, 14,10. E aqui eu nem vou fazer o ajuste do dividendo, só para simplificar para vocês, senão também o vídeo vai ficar extremamente longo. Dividido pelo 63,19, você tem um Dividend Yield on Cost de pelo menos 22%. O dobro praticamente da Selic, fora toda essa valorização que a ação acabou tendo aqui. Outro exemplo também foi Petrobras, pagou 5,65 nos últimos 12 meses. O dividend yield normal é 17%. Agora, se você comprou Petrobras aqui, nesses R$20 aqui que acabou chegando, ou 23 aqui em abril de 2021, quando teve toda aquela queda relacionada à possível ingerência nos preços da Petrobras, vamos pegar aqui 22,15, 5,65 dividido por 22,15. Seu yield on cost seria de 25,5%. E não faz muito tempo, você teria que segurar o papel por apenas um ano. Fora também toda a valorização que teve ali, você teria quase 100% de retorno já em pouco mais de um ano. E eu poderia trazer esse exemplo para vocês com diversas outras ações. Se eu trouxesse, por exemplo, Taesa ao invés do Banco do Brasil, aí você ia ver pelo menos o dobro de rentabilidade. Por exemplo, quem comprou Taesa em 2015, o dividend yield on cost de 2022 ou 2021 seria algo de quase 100%. Eu nem trouxe para não ficar muito distorcido e você falar, ah, você pegou o melhor exemplo para trazer aqui para a gente. Não, eu peguei um exemplo até bem mequetrefe que seria o de Banco do Brasil. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique embaixo no botão de gostei para ajudar esse canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Irá Investir. Até o próximo vídeo. Fui!